Elias tinha matado os soldados de Jezabel à espada. Então ela disse assim: se amanhã no mesmo horário eu não fizer exatamente como você fez com meus soldados, ou seja, te matar à espada, que os deuses, todos os deuses me castigam com maior rigor. Você vê a fúria que Jezabel estava por Elias ter desfeito toda aquela hegemonia dos soldados de Jezabel. E com isso, Elias, ouvindo isso, ele ficou muito retraído. Então a Bíblia diz que Elias, que era um profeta de Deus, nesse momento teve medo de morrer. E a Bíblia continua dizendo assim: Elias deixou o seu servo, Elias tinha um servo em Bezeta, que era uma cidade de Judá, e entrou no deserto. E a Bíblia diz que ele caminhando um dia, então ele cansou. E a Bíblia diz que ele chega e fica ao pé de uma árvore, uma espécie de árvore chamada giesta. Então ele se assentou e debaixo dessa árvore, ele orou, pedindo a morte. Então a oração dele não foi uma oração pedindo provisão ou uma oração pedindo resgate, mas ele estava tão cansado, tão exausto de tudo aquilo, que ele acaba pedindo a morte. Ele diz assim ainda, além dele pedir a morte, ele diz para Deus por que ele está pedindo a morte. Então isso é bem interessante, porque ele colocou para fora o que tinha aqui no coração dele. Ele diz assim: já tive o bastante, Senhor, tire a minha vida, não sou melhor do que meus antepassados. Depois Elias se deitou debaixo da árvore e dormiu. Então ele confessa que ele já tinha vivido bastante, já tinha todas aquelas experiências, e que ele não era melhor do que os seus antepassados. Então ele pediu a morte e justificou ainda porque ele estava pedindo a morte. Ele já estava cansado de tudo aquilo que ele tinha vivido, mesmo sem saber que Deus tinha algo mais ainda para a vida dele. E logo em seguida a Bíblia continua dizendo assim: e de repente um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali junto à sua cabeça havia um pão assado sobre as brasas quentes e um jarro de água. Então ele comeu, bebeu e deitou-se e dormiu de novo. Ele voltou a se deitar de novo. E você observa que existe 2 pontos interessantes nessa história que refletem muito. Exatamente alguns pontos que pode despertar nas nossas vidas uma provisão de Deus. O primeiro, ele reconheceu que ele não era melhor que seus antepassados. Isso, um ser humano, ele só reconhece a sua fragilidade. Um ser humano só reconhece que é 100% dependente de Deus, né? E quando passa por dificuldades, a dificuldade tem o poder de despertar esse estralar novamente, de dizer assim: rapaz, eu não sou melhor do que meus antepassados, né? Tudo que eles viveram, todos os sofrimentos que eles viveram, eu estou sujeito a viver. Assim como eles foram dependentes de Deus, né, eu também sou. Então ele quis justificar isso do coração deles, com um coração sincero. Ele mostrou as suas fragilidades e nesse momento isso toca o coração de Deus. A Bíblia diz assim: se o meu povo se humilhar, né, e buscar o meu nome, né, eu ouvirei. Então a questão a humilhação, a Bíblia trata como uma questão de sinceridade, a partir do momento que o coração da pessoa é sincero naquilo que diz. Então Elias foi sincero neste momento, dizendo que ele não era melhor que seus antepassados, que ele estava cansado da vida que ele estava tendo, com a dificuldade que ele estava tendo, e neste momento ele justifica pedindo a morte para Deus. Esse é o primeiro ponto, um ponto de humildade. A partir do momento que nós chegamos ao extremo, numa dificuldade muito grande, nós temos a humildade de reconhecer que nós dependemos de Deus e que neste momento Deus ele ouve as nossas palavras, nossas orações. O segundo ponto que ele diz é o seguinte: primeiro ele teve medo. Um ponto bem interessante é que um profeta tem medo, um profeta que nem Elias, que foi ungido, com a mão do Senhor foi ungido sobre ele e andava muito no Espírito e fez coisas grandiosas através de Deus. Então um homem muito usado, um homem que, se existisse uma pessoa no mundo para dizer assim: rapaz, esse cara não vai ter medo, nunca vai ter medo, então Elias era esse homem.
mas mesmo assim a Bíblia diz que ele teve medo. Então você observe que mesmo um profeta que é usado por Deus passa por um momento que a sua fé ela nunca mantém estável, mas uma fé ela sempre varia. Então por que varia? Porque nós somos 100% dependentes do Espírito Santo. Então a felicidade e tudo aquilo que nos eleva para cima provém de Deus, vem do Espírito de Deus. Quando a gente está em comunhão com o Espírito de Deus, a gente está cheio de fé, a gente está cheio de alegria, a gente, cara, tá 100%, entendeu? Mas no momento que nós estamos, nossa própria consciência, nossa própria corpo se distancia um pouco de Deus, a gente tende a fé a baixar e muitas coisas, entendeu? Se desmotiva. Então esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto, que Deus ele envia um anjo a Elias e provém um pão sobre as brasas e água. Então, isso é muito interessante porque um cenário de deserto é um lugar que geralmente a gente não teria fogo, não teria água e muito menos pão. Então Deus ele provê ali do nada um resgate para Elias, aquele que ele necessitava. Então isso é muito interessante. Elias pediu a morte, mas Deus entregou o pão, entregou água para ele, porque era aquilo que ele precisava para continuar a missão que Deus tinha para ele. E muitas das vezes você acha assim, mas eu preciso de tal coisa, mas eu não tenho como ter ou como conseguir. Mas Deus sabe aquilo que está no teu coração e aquilo que você necessita. E Deus surpreende nesse ponto, porque Ele te entrega exatamente aquilo que você precisa no momento certo. A primeira coisa é reconhecer que nós não somos melhores do que nossos antepassados, que as mesmas sofrimentos e mesmas dores que eles viveram, a gente também está sujeito a viver. E reconhecer isso é um passo de fé que vai abrir as portas, como muitas pessoas dizem. Vai fazer Deus ouvir a sua oração. E o segundo é que Deus ele provê aquilo que você necessita no momento certo, e aquilo certo que você necessita para continuar a sua missão que Deus tem para a sua vida. Espero que essa palavra ela tenha mudado a sua consciência neste momento, que muitas vezes as dificuldades elas ocultam, como ocultou aqui a visão de Elias. Ele pediu a morte, então ele estava desesperançado, uma pessoa sem esperança, mas uma palavra ela tem um poder de fazer você compreender que Deus ele tem coisas grandiosas para a sua vida. Então eu espero que essa palavra tenha entrado no seu coração e creia que no momento certo Deus vai agir. Talvez falte você reconhecer que já fez o suficiente pelas suas mãos e que é o momento de Deus agir, ou talvez falte o momento certo para Deus agir.